Olá, estamos aqui em mais um podcast do Instituto Mudita, Cultura Empresarial em Movimento. O tema desse podcast hoje é como profissionalizar a empresa para crescer com consistência, né? E com base neste tema, hoje eu vou trazer até aqui um dado interessante para nós começarmos o nosso bate-papo aqui com a Luana. Um dado aqui de uma fonte da World Management Survey, um dos maiores estudos internacionais sobre práticas de gestão, né? Empresas com gestão bem estruturada podem ter cerca de 45% mais produtividade do que empresas com gestão mais fraca. Então, assim, traduzindo um pouquinho mais essa pesquisa, quando a empresa profissionaliza a gestão, né, ela cria padrão, autonomia e consistência, e isso aparece diretamente no resultado, né? Então, me apresentando aqui, eu sou o Roberto, sócio e consultor aqui do Instituto Mudita. Aqui a Luana, também com a gente aqui, também sócia e consultora do Instituto Mudita. O Instituto Mudita é uma consultoria que vem aí há 10 anos, né, trabalhando e construindo cultura organizacional nas empresas. E nossa proposta hoje, então, né, com esse tema, é ir direto ao assunto, aí, gerar muitos insights poderosos e caminhos práticos para o seu dia a dia, né, e como fazer com que profissionalizar a empresa para gerar mais resultados, né, para o seu negócio. Fazendo nossa primeira pergunta aqui com relação a esse tema, Luana, por que quando a empresa cresce, muitas vezes ela sente que está perdendo o controle do dia a dia? É porque, de fato, ela vai perdendo o controle do dia a dia. Porque o que acontece? Você acaba tendo um volume de vendas e de entrega muito maior do que você está acostumado e ainda uma gestão muito no improviso, uma gestão muito na informalidade. E que começa a pesar. Enquanto a empresa era menor, os pedidos eram menores, a empresa dava conta, né, daquela gestão, daquele dia a dia, aquilo estava tudo bem. Mas quando vem esse volume muito maior, o que acontece? A empresa, primeiro, começa a contratar muita gente nova e não necessariamente essas pessoas novas conhecem a cultura, conhecem como que é a experiência do cliente, como eles querem entregar essa qualidade. O empreendedor começa a ficar super sobrecarregado porque ele quer garantir que tudo dê certo, então ele concentra a tomada de decisão e aí todo mundo precisa dele para conseguir fazer as coisas e aí o que acontece? A empresa perde agilidade, né? Então imagina, no momento de crescimento que você mais precisa de agilidade, é a hora que você começa a perder a agilidade. Por quê? Porque tudo depende do empreendedor. Até outro dia a gente estava num cliente e a gente estava conversando com a liderança e a liderança estava sinalizando exatamente isso. O quanto o tempo para tomada de decisão, às vezes estava acontecendo depois de 2, 3 dias, porque tudo concentrava no dono. E o dono não dava conta da demanda. Então, olha o risco do negócio aí, né? Você está crescendo, a empresa tem potencial de crescimento, tem mercado, só que o próprio empreendedor, ele se torna o limite, né? A barreira de crescimento dentro da organização. Isso é mais do comum do que vocês podem imaginar acontecer. E além disso, isso vai vir uma sobrecarga do empreendedor, né? Que vai começar a ter um desgaste emocional muito grande. Então, às vezes, é muito comum também. Teve um outro cliente que surgiu no Instituto Mudita muito por questão disso, que em função dessa alta demanda de trabalho e alta tomada de decisão, e ao mesmo tempo muita gente já sendo contratada, desalinhada na empresa, ele estava totalmente desgastado, ao ponto de querer fechar uma empresa que estava crescendo. Então, ou seja, por quê? Porque ele não está conseguindo estruturar, trazer consistência, trazer direcionamento e informação para que essas pessoas consigam tomar decisões e ter autonomia, cada um no seu lugar. Então, ou seja, acaba que crescer começa a virar um problema, né? Ao invés de ser uma solução, vira um problema. Há umas 2, 3 semanas atrás, a gente estava com um cliente que ele até comentou com a gente que ele falou assim, eu pedi para a equipe parar de vender. Então, olha que situação, né? Se chegar num crescimento que está tão acelerado, com todas as possibilidades para vender cada vez mais, ou seja, o mercado está aquecido para o empreendedor, e de repente ele tem que falar, vamos parar porque eu estou sentindo que a gente não vai conseguir entregar. Eu estou sentindo que a estrutura, a gestão não está conseguindo acompanhar. Então, é quase como se a empresa, a gestão da empresa, ela vira uma âncora, né? Ao invés de potencializar o crescimento, ela se torna uma âncora para dentro da organização.
E puxando esse gancho aí que você deu de exemplo, tem um outro empreendedor que nós fizemos uma reunião aí agora há pouco, que ele também está querendo crescer, né? Também está querendo aumentar as suas unidades e tá com medo, né? Tá com um passo atrás. Ou seja, porque ele tem capital para isso, ele tem condições de fazer isso. Tudo, mas não quer fazer porque ele precisa estruturar o que ele tem hoje. Porque, segundo as palavras dele mesmo, lembra? Ele falou assim, se eu montar mais uma, eu vou ficar louco. Exatamente. Eu vou acabar com a minha saúde, acabar com a saúde dos meus colaboradores, porque a gente não consegue... a profissionalização que ele precisa, ele ainda não conseguiu. Né? Está em caminhos de, está em vias de, né? Mas ainda não conseguiu. Então, ele está com medo de dar o próximo passo, né? Por quê? Porque a hora que o empreendedor ele sente que se ele não der um break, o negócio vai desandar todo. Ele tá o tempo todo com aquela sensação do tipo, vai tudo desandar, sabe? Então ele começa a retrair, entendeu? A buscar o quê? O medo, a insegurança, ele vai pelo quê? Pelo certo, não mais pelo duvidoso. Só que aí muitas vezes o negócio dele perde o time, né? Perde as oportunidades, perde aquilo que está acontecendo. Então a gente gosta muito de falar no Instituto que quando é profissionalização, a gente tem que fazer com a bola em campo. Entendeu? Não é que você vai você vai parar tudo que está acontecendo na sua empresa, vai profissionalizar para depois voltar a crescer. Porque talvez, quando você quiser voltar a crescer, a oportunidade já foi. Né? O time já foi. Você perdeu aquele oceano azul que estava aparecendo ali para você. Então, o que a gente fala é profissionalizar sim, mas com a bola em campo. Ou seja, a empresa continua entregando, continua fazendo suas coisas e, paralelo a isso, ter o suporte de uma empresa como a nossa que vai te apoiar e fazer essa profissionalização. E quais os sinais de que a empresa já passou desse ponto, né, e precisa profissionalizar? Tem alguns sinais característicos que ela pode enxergar que fala assim, puta, agora eu preciso fazer isso? Eu diria que tem muitos sinais. A empresa, ela literalmente dá sinais de que o negócio está ficando complexo. Um dos pontos é você começar a perceber que você já não está conseguindo mais entregar a experiência que você gosta de entregar para o seu cliente. Ou seja, está sofrendo lá na ponta. O ideal é que você perceba tudo isso antes, né? Para não chegar no impacto do cliente. Ou você percebe que você só está conseguindo entregar a melhor experiência para o cliente porque você, como dono, está centralizando tudo, está garantindo que tudo aconteça. Mas você sente que se você soltar um pouquinho mais, se você faltar, se você ficar doente, se acontecer qualquer coisa, o negócio vai desandar. Então, eu gosto muito de fazer essa pergunta, né? Se você ficar 10 dias fora da sua empresa, o que acontece? Se a resposta for vir o caos, a sua empresa já está precisando de profissionalização urgente, né? Virou o caos, precisa profissionalizar urgente. Agora, se você fala, não, eu posso ficar 10 dias tranquilo, entendeu? O máximo que vai acontecer é as pessoas o tempo todo me acionarem no WhatsApp, você ainda está dentro da empresa. Entendeu? Agora, imagina que se você não puder, se você estiver numa situação que você não vai poder responder às pessoas, elas vão conseguir tomar as decisões que precisam, elas vão tomar decisões com base no que você direcionou um dia lá dentro, entendeu? Então, eu acho que esses são pontos, mas tem outros como a equipe começar a sair da empresa, porque os talentos, eles querem autonomia. Os talentos, eles precisam tomar decisões, eles precisam de autonomia, eles precisam sentir que eles agregam, que fazem a diferença. Quando ele sente que está tudo engessado, que tudo depende do empreendedor, que ele não consegue fazer as coisas, ele também começa a buscar outras oportunidades. Então, você começa a ter perda de talento, o talento leva o conhecimento da sua empresa, aí você tem que contratar mais, aí começa um custo alto, né? Contratar, demitir é um custo alto para a organização. E além do que, quando você vai contratar, esse colaborador, ele vai chegar virgem na organização, sem conhecimento, sem informação sobre a cultura. Por mais que você contrate um talento que tem muito conhecimento do mercado, da sua empresa, ele não entende nada. Então, ele vai ter o processo dele de aprendizado. Isso toma tempo. Isso faz com que a empresa, ela retarde o processo dela de crescimento. Então, eu pus alguns aqui, mas tem outros, vários, tá? Sim. Mas aí, ao longo da conversa, a gente vai sinalizando isso. E qual é o custo invisível, né, quando a empresa cresce sem consistência? Um dos custos eu já até trouxe aqui, que é a questão da contratação e demissão. É um custo bem alto, né? Que esse processo de perder talento, ter que recontratar pessoas, o tempo que essa pessoa demora para aprender é muito grande. A produtividade que ele vai perder muito, né? Porque esse processo de troca, você não tem mais a pessoa do mesmo nível engajada e fazendo, tá? Então, eu acho que esse é um outro custo invisível. Há pouco tempo nós estávamos com um cliente que ele trouxe o diagnóstico da empresa dele
falando, ó, eu vejo que a minha empresa está crescendo, tem mercado, tem vendas, tá tudo acontecendo, mas quando eu olho lá, ou seja, ela tá faturando muito mais do que ela já faturou um dia, mas quando eu olho os resultados, tá negativo. Então, ele tá negativo por quê? Porque por mais que você tá vendendo mais, por mais que você tenha oportunidade, você tem mercado, a gestão não está alinhada, né, dentro da organização. Então, tem muitas perdas, tem retrabalho, faz mais de uma vez a mesma coisa, desgaste, entendeu? Tem gastos que não estão controlados. Da liderança. Exatamente. Então, ou seja, pode falar, Beto, sobre isso? Esse desgaste também, uma questão que você colocou aí muito bem, que é essa questão de autonomia, né? Quando o empreendedor sai da empresa, ou ele precisa viajar, ou ele quer viajar, ele precisa, porque está totalmente sobrecarregado, tudo centralizado nele. Ou às vezes vai visitar uma feira, um congresso, outra coisa. Seja o que for. E as pessoas não têm autonomia, né? Mas têm excesso de demanda, excesso de trabalho, estão sobrecarregados. Linkando com outro podcast que nós fizemos de saúde mental, isso também é um dos fatores que geram afastamento do trabalho, né? Falta de autonomia, excesso de trabalho, sobrecarga, né? A pessoa tem muita coisa para fazer, mas não tem autonomia para tomar decisão. E todas as decisões estão concentradas ou na liderança, né? Ou até mesmo no empreendedor. E isso gera muito desgaste emocional, porque a equipe, ela sente que ela tem demanda, que ela tem que fazer, mas faltam informações ou faltam decisões e ela fica amarrada. E aí ela precisa fazer, mas não consegue fazer. Então, tudo isso são, sim, esses pontos invisíveis ali que não estão diretamente expondo para você o problema, mas que eles estão ali, estão acontecendo e a empresa está sofrendo com tudo isso. Agora eu vou fazer uma pergunta, mas tento ser breve. Como a cultura ajuda a profissionalizar, né, Falou esse de processo? Cultura, a gente não consegue ser breve, né? Eu falo, né? Porque a bagagem é muito grande aí pra gente falar bastante sobre isso. Então, a cultura, ela tem um papel fundamental quando a gente fala de profissionalização da empresa, tá? Eu diria, você quer profissionalizar o seu negócio, começa com a cultura organizacional. Por quê? A cultura, ela é o direcionador para onde as pessoas precisam ir. Ela apoia a tomada de decisão. Então, quando você tem uma cultura clara, bem definida, com comportamentos bem definidos, as pessoas sabem a forma como você quer que entregue as coisas dentro da organização, como você quer que os comportamentos aconteçam com o cliente, com as pessoas internas. Ela te dá a direção para onde você está indo. É como se as pessoas passassem a ter os insumos necessários para agir com mais autonomia, para agir mais independente, mas alinhado com aquilo que o empreendedor quer. Então, profissionalizar é começar pela cultura organizacional. E o que precisa existir na cultura para sustentar esse crescimento? Três coisas aí que precisa existir para sustentar isso tudo. Então, a cultura organizacional, ela precisa conseguir, como trouxe, né, trazer o direcionamento, tá, para as pessoas, para onde a empresa quer ir. Ao mesmo tempo, quais são os comportamentos que são fundamentais para a empresa. E um ponto que é muito crucial é que a cultura seja traduzida em comportamentos práticos no dia a dia. Porque o que a gente percebe? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu já tenho uma cultura escrita, tá bom. Aí a gente vai olhar a cultura não relata como que as pessoas precisam agir dentro da organização. Ela é uma frase bonita que acaba ficando na parede, mas ela não se traduz em comportamentos. Tanto que no Instituto Mudita, quando a gente fala de cultura, a gente não vai só olhar para a construção da cultura, mas a transformação dessa cultura em comportamentos e em competências, porque as competências é como a gente vai conseguir avaliar, né, acompanhar as pessoas no seu desenvolvimento para entender o quanto elas estão alinhadas àquilo que você deseja dentro da sua empresa ou não. Então, quando a gente fala de cultura, a gente tem que falar dessa clareza. A gente também tem que falar de uma liderança multiplicadora que vai colocar essa cultura na prática. E a gente tem um terceiro ponto que no Instituto Mudita a gente considera fundamental para uma profissionalização, que é a jornada de experiência do colaborador. O que é essa jornada de experiência do colaborador, Roberto? É a gente colocar, a gente mapear
todo o processo desse colaborador do início ao fim. Ou seja, desde o momento que a gente atrai esse colaborador para dentro da organização, até o momento onde esse colaborador ele é desligado, ele vai conseguir ter toda a estrutura necessária para que ele saiba o que ele precisa fazer dentro da organização, do início ao fim. Ao mesmo tempo, qual o alinhamento cultural que se tem, ou seja, que comportamento se espera dele e, ao mesmo tempo, os elementos para desenvolver ao longo desse processo. Então, a jornada do colaborador, ela profissionaliza a empresa consideravelmente, porque ela vai incluir diversos pontos que vão permitir que a sua gestão esteja mais autônoma, né, nas decisões, ao mesmo tempo preparada para executar as atividades que precisam ser executadas e trabalhando de uma forma muito mais unificada, porque aí é todo mundo caminhando no mesmo sentido e não um caminhando para um lado, o outro para o outro, que viram forças contrárias aí para potencializar seu negócio a crescer. Então, essa profissionalização de verdade, ela pode ser traduzida em quê? Para a gente profissionalizar de verdade. Então, se a gente for falar assim, eu quero começar a profissionalização do meu negócio. Então, começa construindo uma cultura organizacional clara, forma uma liderança multiplicadora dessa cultura para conseguir colocar essa cultura na prática acontecendo e faz a jornada do colaborador de ponta a ponta para que você tenha todos os elementos. Até para trazer mais clareza do que são esses elementos dentro da jornada de experiência do colaborador, para ficar mais fácil vocês identificarem isso, ele vai incluir tanto a parte de recrutamento e seleção alinhada às competências que são necessárias para a empresa, que tem a ver com a cultura diretamente, quanto toda a parte de responsabilidade de cargo, clareza do que ele tem que fazer nesse cargo, missão, metas, né, objetivos que ele precisa cumprir, metas que ele precisa atingir. Ou seja, ele já entra entendendo tudo isso, isso traz uma clareza, ele consegue trabalhar com muito mais eficiência, porque ele já sabe o que se espera dele, já alinha com ele. Toda uma estrutura de conversas 1 a 1, feedback, alinhamento de desempenho e desenvolvimento para que ele possa ter o apoio da liderança, mas ao mesmo tempo já mostrar para a liderança onde ele dá conta, onde ele não dá, onde ele precisa de apoio, onde não precisa. Então isso agiliza que ele consiga entregar muito mais para o negócio. E também toda a parte, né, de como gerar incentivo, reconhecimento desse colaborador e os rituais de cultura que vão apoiando ele ao longo dessa jornada toda. Inclusive até a demissão humanizada, que é uma demissão onde a gente consegue manter uma boa relação com o colaborador em qualquer contexto, porque é muito comum, né, o colaborador ir experimentar outras empresas e voltar, porque percebe que a cultura daquela organização é uma cultura que não é por um salário um pouquinho maior que eu vou trocar uma cultura saudável como essa por uma outra que às vezes não combina, né, com o que eu acredito e o que eu espero. Legal. E o que é preciso, dentro do que você falou, para que essa profissionalização ela não se torne extremamente burocrática, né? E com essa burocracia toda haja muita perda de tempo. Esse é um ponto que muitas vezes o empreendedor, quando a gente fala de profissionalizar a gestão, e óbvio que profissionalizar a gestão precisa de tecnologia, né? A gente precisa ter a tecnologia a nosso favor aí também. Muitas vezes ele fica com receio porque ele pensa assim, putz, mas é tão fácil fazer dessa forma, eu vou lá, eu faço. Então, profissionalizar a gestão é mudança de comportamento. Então, muitas vezes, a pessoa vai ficar no desconforto porque ele estava acostumado a fazer de um jeito que para ele era mais rápido, ele ia lá e resolvia e tal. Só que quando ele está fazendo isso, ele está centralizando a tomada de decisão e a longo prazo ele está impedindo o negócio dele de crescer. Então, a profissionalização, ela é algo que num primeiro momento a gente fica incomodado, mas que ela resolve absurdamente vários problemas dentro da empresa. E aí, qual que é o cuidado? Que inclusive o Instituto Mudita tem esse cuidado, até porque eu já sou empreendedora há 30 anos, já tive outros negócios e já fiz profissionalização dos meus negócios anteriores e já fiz uma profissionalização extremamente burocrática, onde a gente criou processos demais para desenvolver aquilo que era necessário. Que aí também não é o caminho. É a hora que a gente fala que a gente burocratiza ao invés de profissionalizar. Então, hoje o Instituto Mudita tem essa expertise e também esse cuidado de profissionalizar sem engessar a estrutura. Ou seja, o que de fato é necessário. E eu acho que a cultura ela é fundamental nisso, porque ela consegue profissionalizar sem engessar, sem excesso de burocracia. Tanto que é um dos pontos que a gente fala muito para os clientes, Roberto, você sabe disso, que é tomar cuidado, porque muitas vezes a gente começa a profissionalização pela parte dos processos.
Só que aí, muitas vezes, a gente cria excessos de processos ou procedimentos dentro de áreas que não estão conectadas entre as outras áreas e não estão alinhadas à cultura. E aí acaba que fica um monte de gasto de energia criando processos e procedimentos dentro das áreas e que a maioria deles não vão ser usadas. Então a gente fala, começa pela cultura, traz clareza e direcionamento. Aí você entende com as lideranças o que precisa de processos para serem criados, para facilitar o trabalho no dia a dia, e aí sim você cria esses processos e vai para a implantação na prática. Então, para o Instituto, pelo menos, essa lógica, ela faz mais sentido. Porque você vai economizar dinheiro, ao mesmo tempo você vai ser mais eficiente e você não vai burocratizar. Porque cada empresa, ela tem uma forma de ser muito única. Tem empresas, por exemplo, que querem trabalhar de uma forma mais horizontal. Tem empresas que precisam de uma hierarquia mais estruturada. Isso sendo tomado numa decisão de cultura, né, uma decisão mais de visão sistêmica e ampla, define como que vai acontecer todas essas outras etapas embaixo. Então, por isso que no Instituto, profissionalização começa com clareza de cultura. Isso para o empreendedor é extremamente valioso, né? Porque tira ele do operacional, do dia a dia, né? E faz com que ele vá, né, consiga pensar mais no estratégico da empresa e no seu crescimento. Então, isso ajuda muito ele nesse sentido, né? E aí é um ponto que é interessante comentar, porque quando o empreendedor ele inicia o negócio dele, ele é a fonte propulsora ali do negócio, né? Então, ele que traz as ideias, ele inova, ele cria, ele vê mercado, ele vê oportunidade. Então, ele vai fazendo aquilo acontecer com toda aquela energia. Mas o que vai acontecendo conforme o negócio vai crescendo, ele vai sendo sugado pelo operacional, pelos problemas do dia a dia, pelos desafios que vão surgindo. E aí ele sai de um dos papéis que eram muito relevantes ele está, que é o papel de inovação, de estratégico, de olhar o futuro do negócio, de olhar oportunidades. E aí ele sai desse lugar. Não só ele, mas as lideranças também nem conseguem chegar a atuar, né? Porque muitas vezes você começa a colocar primeiro liderança júnior para desenvolver, que no fundo eram pessoas técnicas, que você passa para liderança. A gente até fez um podcast sobre isso, vale a pena quem se interessa pelo assunto procurar. Então você pega uma pessoa que é líder técnico, passa ele para um líder... líder técnico não, ele era um especialista, você passa ele para líder e aí ele não consegue desempenhar como líder, então ele acaba se tornando um líder júnior. É comum a gente ouvir esse termo, né? O líder júnior ainda, que na verdade ele tem o papel do líder, mas não atua como líder, ele só é um conhecedor técnico do assunto. E aí com isso você também não tem uma liderança estratégica para te apoiar no negócio. E a cultura, num momento de profissionalização, ela permite que essa liderança júnior comece a ter uma outra visão sobre o negócio, porque ele participa do processo e começa a ter uma visão mais sistêmica, mais estratégica do processo. Então, você melhora, inclusive, essa liderança. Porque na profissionalização, Roberto, é fundamental que a gente capacite as pessoas para esse novo contexto da empresa. Então, as pessoas, as lideranças, elas são fundamentais para que tudo isso aconteça. Então, precisa existir mudança de comportamento do dono, precisa existir mudança de comportamento da liderança e precisa existir mudança de comportamento do colaborador. Mas tudo parte de um direcionamento que vem da cultura organizacional para todo mundo. Legal. E aí, meio que já quase terminando o nosso podcast, se você fosse dar 3 dicas aí de como profissionalizar e crescer com consistência, quais seriam essas dicas que você daria aí para os empreendedores? Eu acho que a primeira dica é procure ajuda. Por que eu falo isso? Eu vejo muitas iniciativas, você também, né, Roberto? Quando a gente está nas reuniões, tudo, a gente vê muitas iniciativas dentro da empresa que as próprias lideranças têm, mas que elas não conseguem dar continuidade. Não é por questão de capacidade ou não, porque muitos têm capacidade para fazer, mas porque eles não têm condições de ter tempo para investir naquilo. Então, por exemplo, eles começam uma ação que é desenhar processo, mas o negócio fica parado. Começa uma ação de desenhar descritivo de cargo, aí fica parado. Começa uma ação de definir cultura, aí define uma coisa superficial, não vai na profundidade dos comportamentos. Então ficam várias iniciativas boas, entendeu? Mas que morrem porque não tem consistência e não estão conectadas uma com a outra. Então, pelo menos no início da profissionalização, é muito importante que tenha a empresa dando o apoio, tá? Então, acho que essa é a primeira dica. Busquem ajuda. Segunda dica,
Comece pela cultura, né? Como eu falei aqui muitas vezes, comece pela cultura. Terceiro, envolva as lideranças no processo, porque elas só vão gerar mudança se elas se envolverem. Contando, quando eu falo se envolver, o dono tem que estar envolvido no processo. É um processo top-down, ele tem que estar fazendo parte do processo. E por último, a jornada de experiência do colaborador, que ela o quê? Ela traz a consistência, né, dos processos que são necessários para que a cultura aconteça na prática, para que os comportamentos desejados aconteçam na prática, para que a autonomia de fato exista, para que os talentos se mantenham na organização, né? Então, ou seja, ela amarra o final de tudo isso. Maravilha, muito bom. Obrigado pela compartilhar todo esse conhecimento sobre como profissionalizar a empresa, né, de forma consistente. Eu sou apaixonada por esse assunto. Então, faz parte da minha história, né? Um dia a gente vai ter que contar nossa história aqui, né, Roberto? A gente ainda não fez isso. Um dia a gente conta a nossa história. Então, se você gostou desse conteúdo, né, então compartilha aí com seus amigos, compartilha na sua rede de contato, segue a gente aí para novos episódios que estão vindo. E vou deixar aí, aproveitar para deixar novamente, né, o link do nosso diagnóstico de maturidade cultural. Né? Se você quer saber o quão longe você está da profissionalização e crescimento com consistência, comece fazendo esse diagnóstico, né, que nós vamos deixar gratuito para vocês. Em torno de 15, 20 minutinhos, 20 e poucas perguntas, você terá uma boa ideia do como anda, né, a maturidade cultural da sua empresa. E esse diagnóstico ele foi preparado assim com bastante profundidade, contextos nossos de vivências no dia a dia. Então ele já traz uma visão bem boa assim para você, as perguntas ali do quanto o seu negócio no dia a dia já está caminhando para a profissionalização, está bem distante disso. Então se a maturidade cultural der baixa, der média, o desafio ainda é grande e pode contar com a gente. Marca a reunião, a gente vai conversar gratuitamente para entender melhor o seu mapeamento e poder apoiar mais vocês aí nesse processo, tá bom? Isso aí. Um grande abraço, até o próximo episódio. Até o próximo.